Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um dos maiores mistérios na Bíblia. Tenho certeza que poucas pessoas falam sobre esse assunto e essa informação vai ampliar, vai aumentar a sua capacidade de compreender a Bíblia. Principalmente porque hoje nós vamos falar de Hollow Earth, de outros planetas, de extraterrestres e principalmente da cultura ancestral que está presente na Antiga Aliança e o seu vínculo com extraterrestres, tá? Se você acha isso um exagero, tenho certeza que esse vídeo vai agregar valor para você. Como de costume, eu sempre peço aqui, like, se inscreva, ative as notificações. E quem quiser desatar essas amarras do sistema, ter o meu contato pessoal, conhecer todo o meu trabalho, para você não depender desse sistema de parasitas estatais, tem links aqui na descrição. Pois bem, esse aqui é um quadro antigo retratando Moisés no Monte Sinai, ok? É um quadro que foi formulado no período renascentista e que retrata Moisés, né, recebendo aí os 10 mandamentos do Criador. O interessante fato aqui, né, pelo menos nesse quadro antigo, é que os povos antigos tinham mais conhecimento que os atuais. Porque os atuais pensam que as pessoas que fugiram com Moisés foi meia dúzia de pessoas, mas foi milhares e milhões de pessoas que foram junto com Moisés. Então isso aqui retrata bem a quantidade absurda de pessoas que estavam junto a Moisés quando ele, né, estava próximo aí ao Monte Sinai, tá? E aí nós temos aqui uma figura histórica de Moisés. Nesse quadro que Moisés está representado como um gigante de 60 metros de altura. É evidente que a estatura não é essa, né? Mas é evidente também que é muito maior do que a atual. E você vê 2 feixes de luz. E dizia-se, né, os povos antigos, que quando Moisés desceu do Monte Sinai, nenhum homem conseguia olhar para o seu rosto porque estava resplandecente, né? E você vê essas duas, como se fossem 2 antenas aqui na cabeça de Moisés, né? E quando ele comunicava com o Criador, você ouvia estrondos, trovões, o céu aberto e as pessoas ficavam apavoradas. Pois bem, continuando aqui, nós temos aqui uma pintura de Michelangelo, né, retratando Moisés. Curioso fato, nessa pintura, é basicamente aqui, tá? Você vê a presença de 2 chifres, que aqui é descrito aqui é bem escancarado, né? E as pessoas não sabem o propósito dos chifres, né? As pessoas pensam que chifres representam virilidade, mas eu vou explicar para você através das estátuas de Nabucodonosor, tá? Estátua Nabucodonosor. Eu escrevi meio errado aqui mesmo, depois eu corrijo, tá? Só para mostrar uma coisa para vocês. O pessoal pensa que essa estátua de Nabucodonosor é uma retratação aos reinados, né, antigos, período sírio, babilônico, né, que eram os reinados e que, né, o último reinado seria o mais fraco. Não, isso aqui não tem nada a ver com isso. É uma estátua porque representa a humanidade, o ser humano. E cada ciclo, né, o ser humano vai decaindo. O ser humano tinha ouro monoatômico no seu sangue, depois prata, bronze. Hoje nós temos o sangue de ferro e o próximo sangue é o famoso Black Parará Pururugô, tá? Que se trata de um sangue que parece um óleo de carro, tá? Que é o próximo que vai vir aí adjunto. Pois bem, falado disso, o que é importante você entender sobre Moisés aqui, né? Aqui o Michelangelo ele descreve Moisés com 2 chifres. E os chifres, na verdade, nesse âmbito aqui, representam antenas. Inclusive, nesse quadro aqui é antenas. Mas por que Moisés ele tinha 2 chifres, né? Por que a cultura ancestral antiga descreve Moisés com 2 chifres? Ele não é um ser humano? Ou ele é um híbrido? Por que ele tem 2 chifres? O ser humano não tem chifre. Agora, quem foi que te diz que o ser humano não tem chifre? Quem foi que afirmou que o ser humano há 300 anos atrás, no Império de Tártaro, da antiga Tartária, o ser humano tinha por volta de 6 a 8 metros. Só pelo fato da nossa estatura estar 2/3 menor, já mostra pra gente que o nosso DNA vem sendo adulterado. E qual garantia que nós não temos que na época de Moisés, por exemplo, com o sangue de prata, qual garantia que nós não temos que não tinha chifres? Tá entendendo? Então nós estamos falando de um biofísico humano que é completamente diferente do que você conhece.
atualmente, tá? Pois bem, nós temos aqui alguns quadros antigos retratando, né, desde o período da antiga Babilônia, de Jericó, né, crucificação de Jesus Cristo, períodos antigos onde são retratados campos energéticos. Eu vou só abrir isso aqui para você ter mais ou menos uma ideia, se der para abrir aqui, né? Mas é um campo energético, OVNIs, tudo, inclusive retratação disso, né, até mesmo no período renascentista. Agora, o curioso fato aqui na história de Moisés, lembrando você, é que ele tem 2 chifres, ou como muitos conhecem como 2 antenas, que é aquelas anteninhas de ET, né? Lembra de Piccolo, que era Dragon Ball Z? Eu vou colocar aqui mais ou menos para você ver, ó. Dragon Ball Piccolo, só para você ter mais ou menos uma ideia, né? Ele tem 2 anteninhas, ó. Tem 2 anteninhas, e essas 2 anteninhas servem para se comunicar. E claro, né, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui, e basicamente é o mesmo propósito para Moisés, para se comunicar, ok? Aqui você vê, né, nos quadros antigos pintados por Moisés, você vê que esses orbes de luz, porque as nuvens, elas são retratadas aqui de forma discreta, tá? Mas esses pontos pretos aqui são seres que estão flutuando, né? Então você vê, ó, nessa pintura mantida, né? Aí tem uma região na Bélgica onde essa pintura aqui é mantida, ok? Moisés é retratado ao receber a tábua dos 10 mandamentos com chifres e fogo no fundo, né? Então você vê, e também tem esses orbezinhos aqui de luz. Por que é importante a gente falar isso? Porque você vai vendo ao longo dos séculos pessoas retratando Moisés com o rosto resplandecente, com antenas ou chifres, tá? E graças a isso conseguia se comunicar ao Criador. Então você vai vendo. E tem, claro, evidentemente, né, o Moisés também, ele é profeta do Islã, só para avisar para vocês. O mundo não é limitado ao cristianismo. Você tem inúmeras crenças que nasceram próximas e juntas à crença judaica. Então, por exemplo, o Moisés, ele é profeta do Islã, só para avisar para cada um de vocês também. Então é evidente que tem Moisés também, né? A retratação de Moisés com a cobra, ok? Isso tem a ver com outra figura histórica, tá? Não se refere ao diabo, tá? Mas uma figura histórica. E você vê ele, ó, com o rosto iluminado, tá? E claro, né? Eu preciso falar isso aqui, né? Tem que desenhar para as pessoas poderem entender. O que significa extraterrestre ou alienígena, né? Basicamente tudo aquilo, né, que se origina fora na Terra. Então, se um ser humano, se o seu sobrinho, se você, se os seus filhos, seu pai, nascesse em Marte, dando só um exemplo, tá? Ele seria um extraterrestre, porque para ser extraterrestre, basta não ter nascido na Terra. Os anjos não foram originados na Terra. Nenhum deles, nenhum de todas as classes de anjos que você possa imaginar, nenhuma foi originado na Terra. Os únicos seres que foram originados no universo da Terra foi Adão e Eva. Então todos esses anjos são extraterrestres. Lúcifer é extraterrestre. É óbvio que Jesus Cristo, mesmo sendo o Criador sobre todas as coisas, ele, apesar da carne ter nascido na Terra, ele é um ser que não tem nem onde nasceu. Porque se ele nasceu em algum lugar, logo ele não é Deus. Deus não tem limitações. Então o único ser que é terreno é o homem, tá? Importante a gente falar sobre isso aqui. Então olha lá, tudo aquilo que origina fora da Terra é extraterrestre. Logo, você precisa entender, Moisés aqui, você precisa entender que Moisés estava se comunicando com extraterrestres. E isso é falado aqui em Atos 7. A própria Bíblia confirma, você pode pegar na sua casa, a própria Bíblia confirma. Eu quero até pegar isso aqui para o pessoal falar besteira. Atos 7, tá? Isso aqui é a Bíblia mais comum, Bíblia que custava R$16. Você pega lá em Atos, ok? Ela mesma confirma, né, que Moisés se comunicava com extraterrestres. Importante a gente falar isso, ó. Então Atos 7, versículo 53. Ali é King James, versão 1611, e aqui também, só que aqui é revisada, tá? Então vamos pegar aqui só para você ver versículo 53 aqui, ó. Olha só. Vós que receberdes
a lei por intermédio, ali da ministração dos anjos. Ou seja, olha só, Moisés recebeu a lei por ministração dos anjos. Os anjos vieram da terra, eu vou só marcar isso aqui. Os anjos nasceram na terra? Algum anjo nasceu na terra? Não, nenhum anjo nasceu na terra, a não ser os filhos dos anjos, né? Que são considerados aí como os híbridos, né? Filins. Mas os anjos não nasceram na terra. Então, entenda isso aqui, vós que recebeis a lei por ministração dos anjos. Inclusive, é importante a gente colocar isso aqui, ó, anjos, que tem mais passagens falando isso, tá? Mais passagens falando, eu vou colocar anjo aqui, tá? Ó, este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus nos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Com um anjo. Tenta entender. Anjo é extraterrestre porque não nasceu na terra. Agora, existe um pequeno porém. Anjo Miguel, tá? Ó, mais ou menos as pessoas pensam o seguinte. Vou colocar aqui, bebê alado. Primeira coisa, bebê alado. As pessoas pensam que um anjo é um cupido, é um bebê alado, é um bebezinho, né? É um bebê alado. Isso é um anjo, é isso que o pessoal pensa, né? Ah, é um anjinho, não sei o que. Verdadeiro, ó, verdadeiro formato dos anjos, tá? E você vai ver que os anjos são assustadores. Não tem nada a ver com que a Igreja Católica coloca cupidinhos com arco e flecha na mão, com a flecha de coraçãozinho. Não tem nada a ver. Então os anjos, eles são completamente diferentes do biofísico que a vã consciência humana possa imaginar. Os anjos são completamente diferentes. Eu já fiz um vídeo desse, acho que tem uns 4 anos já que eu já fiz esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é de minha autoria, tá? Então os anjos são completamente... Olha só os anjos, olha o formato dos anjos. Não tem nada a ver com o ser humano. Ponto número 1 é esse. E agora nós temos o que? Os extraterrestres. O que é isso? Olha só. Vou colocar algumas imagens para você ver. Esses extraterrestres que estão aparecendo aqui na imagem, basicamente são os híbridos. Híbridos entre anjos e terráqueos, que são considerados aí os maus espíritos. Depois do dilúvio, viraram os maus espíritos. Então esses extraterrestres que você vê no Discovery Channel, esses seres que você vê como Grace, eles já são retratados na Bíblia como seres humanos que se assemelham a um sapo. E basicamente não são extraterrestres. Esses aí são terráqueos. Esses nasceram na Terra. Por que nasceram na Terra? Porque os anjos, eles praticamente coabitaram com as mulheres, deram origem a esses híbridos. Então isso é falado em Gênesis 6. Então esses seres aqui são terráqueos, só que são seres malignos. Tá entendendo? Eles não são extraterrestres. Esses seres aqui são malignos. Não são, eles nasceram na Terra, então são híbridos. E aí nós temos os anjos, os formatos dos anjos, né? E claro, né? E tem várias maneiras, maneiras condutenses falando sobre Arcanjo Miguel. E basicamente o ser humano é feito em mais semelhança do Criador, assim como os anjos também. Existem anjos que constituem o formato do ser humano. Existem anjos que têm o formato do ser humano, ok? Pois bem, falado disso, o que é importante você entender? Então, isso aqui é uma representação de um anjo, tá? A imagem está meio ruim, mas você vê aqui, ó, esse aqui tem retratação de anjo. Você vê, isso é um formato de um anjo, tá? Ele pode ter esse formato, como pode ter esse formato aqui. E esses aqui são extraterrestres que nasceram fora da Terra. E você vê a confirmação. Moisés esteve na congregação no deserto e com o anjo ele falava no Monte Sinai. Ou seja, óbvio, importante dizer aqui, que Moisés se comunicava com alienígenas. É mais do que óbvio aqui, se comunicava com alienígenas. É óbvio que tinha aqui discos voadores se comunicando com Moisés. Afinal de contas, você vê quadros antigos falando exatamente a mesma coisa. OVNIs no céu pairado e, né, a comunicação com Moisés a respeito aí da informação. Então, sim, existem esses discos voadores do bem. Tenta entender, vamos só voltar na Bíblia aqui. Eu vou replicar essa página aqui, só para mim não perder a página ali, tá? E vamos pegar Gênesis aqui, para você entender. Olha só, que esses seres eles criaram híbridos, ó. Gênesis capítulo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres.
E os filhos de Deus, tradução no BibliHub, anjos, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos, ou seja, tiveram relações com as mulheres, os anjos. Então, declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Né? Aí fala que ele não viverá mais de 120 anos. Essa parte aqui está adulterada, tá? Ora, naquela época também, depois havia nefilins na terra. Então, basicamente, a própria Bíblia confirma a reprodução de humanos com extraterrestres. A própria Bíblia está dizendo para você, em Gênesis 6, que uma raça que não é humana se misturou com a raça humana e criaram seres malditos, que tiveram que vir um dilúvio, né? Aí vem a história de Noé, que é o dilúvio, para poder limpar a humanidade. E aí, o mais louco de tudo é que isso aqui é um extraterrestre, porque são anjos, ok? Isso aqui é extraterrestre, porque são anjos. Olha os formatos dos anjos que são prescritos na Bíblia. Aqui são poucos, tá? São mais de 30. Olha os formatos dos anjos que são prescritos aqui na Bíblia. Tem uma porrada de anjo, tem anjo, hierarquia de anjos e tem biofísicos diferentes, tá? Olha só, olha como que eles são diferentes dos seres humanos, tá? Então, muitos anjos diferentes, são muitos anjos. E basicamente esses são extraterrestres. Agora, esses aqui não, esses nasceram na Terra. Esses nasceram lá em Hollow Earth, numa caverna escondida de Deus. Esses, como é que um disco voador cai na Terra? Esses seres vêm para a superfície, esses seres derrotam, né, mandam para baixo a nave deles. Foi assim em Roswell, foi assim que aconteceu na Rússia, tudo quanto é canto. Subiu o disco voador para cima, sem consentimento do Criador, vai para baixo. Tá? Então é importante a gente falar isso. Então eles não ficam se aventurando o dia inteiro aqui para cima. Eles vêm muito rápido para cá. Eles vêm muito rápido. E geralmente à noite. Por quê? Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então o maior número de avistamentos é à noite. Mas também existem discos voadores do bem. A regra é clara, campeão. Não confie em ninguém. Essa é a regra clara. Só confie no Criador chamado Jesus Cristo de Nazaré. O resto não confie. Agora é evidente que existem anjos a serviços de Jesus, a serviço de Deus, tá? E aí, eu estava falando sobre isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui só a imagem para você ver, né, a retratação de Moisés, né, como que ele era retratado, e chegamos nessa imagem aqui. Então, o que é importante ser dito aqui, para que você não faça confusão, é que na própria Bíblia, na própria Antiga Aliança, existe uma comunicação entre extraterrestres e seres humanos. Esses extraterrestres, o vocabulário na Bíblia é de anjos. São conhecidos como principados, hóstias, tronos, querubins, serafins. E por aí vai, meu irmão. Eu posso ficar o dia inteiro falando deles aqui. Então, basicamente, esses anjos que não nasceram na Terra são extraterrestres. E se comunicavam com os seres humanos. Então, quem estava guiando a humanidade, né, desde o começo, eram esses extraterrestres. Essa é a verdade, meu irmão, é inegável. Agora, existe uma pequena diferença. Ministração de anjos. Existem anjos bons e anjos ruins. Lúcifer é um anjo caído. Agora, Miguel é um anjo que não caiu. Então, existe anjos bons e ruins. Pessoas boas e ruins em todas as camadas. O que é preciso entender é onde que se encaixa o anjo bom e o ruim nessa história aí, né, de OVNIs. Onde que se encaixa. Inclusive, né, tem a retratação de extraterrestres com a história de Jesus Cristo também, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, para não fazer confusão, vou estar trazendo para vocês, mas tem muitas histórias, olha, inclusive aqui, ó, muitas histórias sobre extraterrestres aí, tá? Que é retratado na Bíblia. Não só na Bíblia, como tudo quanto é canto. E aqui, importante a gente falar sobre isso, tá? Se você ler Atos 7... você vai ver que basicamente esses seres que guiavam o povo de Jerusalém a mando de Deus. Então Deus ordenou a Moisés, tá, o conhecimento, a sabedoria, tudo para que se guiasse o povo, mas foi rejeitado, tá? Foi rejeitado e os seres e aquelas pessoas naquela época trocaram Deus por adoração de falsos deuses. Lembra quem que são falsos deuses? Anjos. E onde que esses anjos vêm? Esses anjos são extraterrestres. Então, basicamente, o povo do passado, o povo de Israel,
trocou Deus por extraterrestres, ok? E isso que gerou a ira. Por isso Deus falou: mandarei esse povo para o exílio além da Babilônia. Então olha só, todavia nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes o rejeitaram em seus corações e retrocederam ao Egito. Acredite se quiser, boa parte dos hebreus voltaram para o Egito, sem brincadeira, né? Já saiu, assim, foi uma pequena parcela de hebreus que saíram do Egito e boa parte voltou ainda, né? E olha que coisa interessante, rejeitaram Moisés. Moisés recebeu a lei por ministração dos anjos. A pergunta que fica aqui é: ele recebeu de anjos bons ou de anjos ruins? Bom, Jesus Cristo nos mostra um padrão a ser seguido. Pelos frutos vos conhecereis. As leis não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Pô, não são leis ruins, tá? A 613, que é um pouco exagerada, mas as leis que foi dada em Êxodo 20 não são ruins. E aí, basicamente, o que nós vemos é o seguinte, ó. Eles recusaram a obedecer a Moisés, rejeitaram em seus corações e retrocederam ao Egito, clamando a Arão: fazê-nos deuses que nos conduzam, pois quando a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Porque Moisés ficou 40 dias, se não me falha a memória, no Monte Sinai. Ou seja, fazer-nos deuses, que são anjos caídos, anjos que são extraterrestres, ou seja, é o povo sendo guiado por extraterrestres. Aí nós chegamos hoje na atualidade. Você vê os Estados Unidos, a aliança dos Estados Unidos é com quem? Com extraterrestres, com seres que vivem em Hollow Earth, aqui de baixo. Ou seja, o mesmo erro que o povo israelita fez há 4.000 anos, adorando antigos deuses que são extraterrestres, que o levaram ao exílio além da Babilônia. Você vê hoje, 4.000 anos depois, os nossos governantes fazendo aliança com os mesmos seres. E você vê, por exemplo, no caso da Hillary Clinton, trocando e-mail que foi vazado, querendo saber o túmulo de Gilgamesh, queria ressuscitar um monstro infernal lá, um híbrido. Aí você vê, meu irmão, passou 4.000. Aí eu falo, a pessoa que ela realmente se arrepende de um ato, dificilmente um ser humano se arrepende. Então ele passou 4.000 anos de história da humanidade, registros de OVNIs para tudo quanto é canto. Tem uma batalha de OVNIs em 1500, uma batalha de OVNIs em 1900, uma batalha de OVNIs em 900, batalha de OVNIs na época de Cristo, cara, uma porrada de vezes, e os caras não aprendem, eles sempre estão se envergando por esse lado. É só você ver, meu irmão, hoje em dia, a quantidade de extraterrestres, discos voadores a mando do governo e rodando no céu, é absurdo. É absurdo. Ou seja, 4.000 anos e permanecem no mesmo erro. Eles não seguem a Deus, negam a Deus e voltam-se para esses deuses, esses falsos deuses. Inclusive, Deus mesmo fala ao povo de Israel: foi a mim que ofereci sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguei esse tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus Rinfã, que é a estrela que é a bandeira de Israel, né? Basicamente é isso. Então, basicamente, todos esses seres, né, é que estão guiando a humanidade. A pergunta que fica é: são extraterrestres bom ou ruim? Você vê os anjos de Deus se apresentando como deuses aqui na Terra? Uma pergunta. Você vê os extraterrestres, os filhos de Deus, se apresentando como deuses aqui na Terra, né, impondo as suas vontades, como Ramsés, por exemplo, Nimrod, querendo escravizar o mundo inteiro? Ou você acha que os anjos de Deus ficam na surdina, ficam invisíveis, não atrapalham o percurso da humanidade? Quem se envolve aqui são os anjos maus. Logo, é de se presumir, de uma forma generalizada, pelo menos aqui na Terra, que esses anjos não são boa coisa. Existem sim anjos bons, mas não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso. Os anjos de Deus, eles não afrontam contra a criação. Deu para vocês entenderem? Então, basicamente, o conhecimento que eu queria passar aqui para vocês hoje era consistido nisso, que Moisés se comunicava com extraterrestres. Isso é um fato, até porque os anjos são extraterrestres. A humanidade teve a capacidade de seguir a Deus, negou a Deus para seguir anjo caído, que eram os deuses do passado,
os poderosos de sua época, mas hoje no vocabulário atual, extraterrestre. Então, e não mudou nada até hoje, né? Então você vê, por isso que nós somos escravos e cativos. Já nascemos escravos por conta disso. E aí vem uma frase duas frases de Jesus: o mundo inteiro jaz no maligno e raça de víboras, porque, né, a gente tem traços de réptil aí. Vós tem como pai o diabo. Então basicamente é isso, meu irmão. Para sair desse inferno só na mão de Cristo, tá? Bom, espero ter agregado você conhecimento. Essa aula que eu dei, dificilmente você vai ver um pastor, um padre falando, porque chega a ser polêmica, mas é feita para agregar valor à sua vida, para transformar a sua vida, ser uma aula libertadora. Novamente, não estou falando mal do povo judeu, não estou falando mal do povo cristão, nem nada. Estou apenas apresentando o fato de que é inegável que anjo seja um extraterrestre. É inegável, tá bom? Bom, vou ficar por aqui, São Humberto Volts. Quem quiser conhecer meu trabalho, meu contato pessoal, meus cursos de empreendedorismo, medicina natural, inclusive para você remover as amarras do sistema, tem links aí na descrição. Vou ficando por aqui, fique na paz.